Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Marajó do Cultural. Eu me chamo Luiz Marajó e hoje, dia 7 de janeiro de 2021, no nosso primeiro vídeo, nós começamos com um tema muito importante, com uma temática super interessante e de fundamental importância para a Amazônia. Não falo do Pará aqui, né? Nos últimos dias nós estávamos discutindo essas questões, mas aqui nós vamos falar do estado do Grão-Pará. O que foi a cabanagem? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Né? De que maneira? Quais foram as principais motivações? Né? Sempre, historicamente, a gente pensa quais foram os motivos, não o motivo exato, né? Porque aqui a gente está falando de história e não de ficção. Né? Vamos falar das principais lideranças intelectuais e sociais. A cara, digamos assim, que a cabanagem foi moldada ao longo da história, né? Até os dias atuais, continua sendo um tema muito estudado, muito pesquisado, um tema inclusive de disputa de narrativas, né? Nós vamos falar também, existe indícios de que a cabanagem aconteceu no Marajó, do que houve um movimento que a gente possa dizer, aquilo também foi cabanagem no território marajoara? É possível? Fique no vídeo que a gente vai discorrer a respeito dessas questões. Se você gostou da temática, já se inscreva no canal. No final do vídeo a gente ainda vai deixar um bônus, né? Um extra, que é com as principais referências, na minha concepção, audiovisuais, intelectuais, de literatura, artística e também as coisas que a gente já produziu aqui no canal. É o primeiro vídeo que a gente vai trazer de conteúdo, né? Eu acredito que tem muito conteúdo sobre a cabanagem, principalmente no formato vlog, aulas que você pode estar acessando de acordo com o seu interesse, né? Mas aqui nós vamos fazer uma abordagem diferente. Por isso que eu fiz questão de gravar esse vídeo, né? Porque não será algo mais do mesmo, assim, o que todo mundo faz. Eu não vi ninguém falando das potencialidades da cabanagem no Marajó. E também eu não vi também alguém falando das indicações. Todo mundo meio que fala o que foi a cabanagem. A gente vai contextualizar porque é importante, nem todo mundo conhece, né? Muitas pessoas conhecem, outras não. Mas a gente vai falar para além disso. Então, depois da vinheta, a gente continua. Então, minha gente, a gente vai falar de um movimento, a principal revolta de caráter popular, uma das principais do Brasil e a principal da região norte, da região amazônica, que chega ao poder, que é o movimento da cabanagem, né? Que já foi chamado de revolta da cabanagem, motim, revolução, enfim, de acordo com o historiador, de acordo com o escritor, já que é um tema pesquisado por muita gente, jornalista, enfim. Então é chamado de acordo com o recorte, né, com a intenção do autor e também com o contexto, né? Então o movimento cabana aconteceu no período regencial, no período imperial, né, que o Brasil era governado pelo Feijó, e aqui no Pará tínhamos os presidentes de província, né? Não era governador, período do século XIX, período imperial. E o Lobo de Souza era o presidente da província do Grão-Pará, naquele contexto, né? Que inclusive englobava outros territórios, inclusive o território que mais tarde será chamado de território do Amapá, fazia parte desse contexto, né? Falando de Amazônia. E ele eclode a partir de 6 de janeiro de 1835 e que é demarcado historicamente até por volta de 1840. Então nós temos 5 anos, mas os historiadores dizem que vai muito para além dessa fronteira, dessa demarcação de datas, porque vamos supor que o movimento cesse em Belém, né, mas continua a resistência, ainda que seja resistência de fuga, penetrando na região amazônica, no Marajó, no Baixo Tocantins, na província que será a província do Rio Negro, que mais tarde será o estado do Amazonas, também é muito forte, do Baixo Tapajós, hoje também, Santarém, Oriximiná. Então é muito grande assim do ponto de vista de território, e também o conteúdo muito denso, né? Muito pesado. Você não pode ter arrogância de dizer que num vídeo você vai fazer todo mundo ter uma compreensão
precisa e contundente, né? Você pode fazer um vídeo didático falando dos principais pontos. E esse vídeo também busca contribuir com esse tipo de conteúdo. Então acontece essa revolta, né? O Raiol chama de motim, em que é deposto o presidente da província, Lobo de Souza. Quanto às motivações, a gente pode indicar algumas colocações utilizadas para nortear o pensamento, né? Quer dizer, fatores como desigualdade social contribuíram, o fator português também contribuiu. A gente está falando de século XIX, que temos uma capital que tem uma elite predominantemente portuguesa, uma exploração, um Brasil escravista, pobres, livres eram excluídos economicamente e socialmente. O fator português ele é muito importante e muito trabalhado pelos historiadores, mas aí a gente, quando vai ler uma obra, a gente vai perceber que existe vários outros fatores que vão se ramificando nesse contexto, até porque a gente está falando de um contexto do século XIX, de um Brasil imperial. Então, como eu falei, o presidente da província que atendia os interesses da elite portuguesa e foi deposto, né? E o movimento formado por intelectuais e pela população, pelos cabanos como um todo, eles elegem Félix Malcher, que era um proprietário de terra, aliado do movimento, que assume a cadeira de presidente da província, o primeiro presidente cabano entre aspas, né, que ele acaba atraindo o movimento, né, é deposto também e posteriormente assume Francisco Vinagre, da família Vinagre também, importantíssimo para a cabanagem, e posteriormente quem assume é Eduardo Angelim, o terceiro e último presidente cabano, um dos nomes mais conhecidos, que inclusive tem um conjunto aqui na capital, Belém. Eu costumo dizer, também baseado em algumas leituras que eu já fiz, que a cabanagem ela já foi vista de diferentes maneiras, né? Simplificando, eu diria que ela já foi vista como sanguinária, um pouco de como o Raiol descreve, que é, embora muito boa a obra de Antônio Raiol, mas ele escreve com motivações pessoais e também um contexto diferente, né? Eles são vistos como rebeldes, tanto que ele no livro ele não chama de movimento, revolta, ele chama de motim. Então tem esse caráter sanguinário, né? O Domingos Antônio Raiol é o mais responsável, mas existem outros escritores que utilizam termos mais pejorativos ainda. Posteriormente a gente pode ver na obra do Carlos Roque, também um jornalista que descreve, e eu particularmente gosto muito do livro dele, que ele já traz uma narrativa de um cabano com um certo heroísmo. Tem um pouco também do próprio jornalismo aí. E posteriormente, né, já com Vicente Sales, nós temos já a cabanagem vista também como um movimento social, né? Não como um vilão e nem como um herói, mas sim como um personagem do seu tempo, do seu espaço. Essas foram apenas algumas das referências, né? Claro que a cabanagem não pode se restringir a apenas esses três aspectos ao longo da história. Podemos citar o Pasquale de Paolo, também muito usado na universidade por pesquisadores, enfim. E sobre as lideranças, além da família Vinagre, do Angelim e do Félix Malcher, né? Não podemos esquecer de intelectuais como o Padre Batista Campos. A gente não pode deixar de falar do povo, né? Invisibilizados pela história durante muito tempo, é verdade, né? Mas que foram fundamental para a revolta, inclusive de 7 de janeiro que eu estou falando hoje. Agora, sobre o Marajó, existe indícios de que pode ter ouvido o movimento de resistência cabana no Marajó? Embora não exista nenhuma obra consolidada sobre isso, eu me responsabilizo pelas 3 indicações que eu vou dar que existiu movimento cabano de resistência em território marajoara e que existe inclusive potencial de pesquisa. O primeiro, né, que é anterior à cabanagem, mas historicamente faz parte, é falando do território de Moaná, onde eles foram precursores da adesão do Pará, né, que o Brasil tinha declarado a independência e o Grão-Pará, no contexto, continuava sobre o controle da coroa portuguesa. E Moaná, com suas lideranças políticas e sociais, primeira cidade, né,
do Pará a declarar a independência, né? E querendo ou não, é um sentimento que acontece nos anos 20 e vai se acumulando uma série de insatisfações com o português, com esse domínio, com a desigualdade social, inclusive de cidades como Aná, outras cidades interioranas, vilas, que em 35 vai explodir. Então, se a gente pensar conjuntamente, parte de movimentos de resistência, que inclusive o território de Moaná também é um território de fugas quando os cabanos acabam entrando no interior do município. Outro indício é citado por Agenor Sarraf, né, que não pesquisa cabanagem, mas que, junto com pesquisadores em escavação, eu disse em uma revista, em municípios como Melgaço, Gurupá, Breves, entre outros da redondeza, ao fazer fazer escavações sobre objetos, artefatos, eles se deparam com falas de mentalidade de pessoas mais velhas que diziam: esse objeto aí é coisa de Cabano, Cabano usava isso, que é citado geralmente com respeito ou com medo. De alguém que era muito bravo, que era muito mal. Existe sempre essa variação da descrição do Cabano que sempre que está muito no passado, que tem um pouco a ver de como a literatura já tratou a cabanagem também. No mesmo artigo também o Agenor Sarraf ele fala que em Melgaço, né, tem a igreja de São Miguel Arcanjo, é muito mais uma mentalidade assim também de informação oral. Teria sido construído também por cabanos, né, em fuga, que inclusive algumas esculturas dessa construção teriam aparências também daquelas pessoas, daqueles cabanos e tal. E existe inclusive a narrativa, né, a mentalidade também de que Melgaço já foi uma cidade grande, uma cidade forte, uma cidade resistente nos tempos da cabanagem. O Agenor Sarraf também faz essa interpretação. O que a gente pode dizer desses dois fatos aqui, da arqueologia e da construção, é que existe uma mentalidade, muito provavelmente causada pela passagem desses cabanos nesse território do que hoje a gente chama de Marajó Ocidental. E a última, né, eu acho que a mais sólida, é no livro do Domingos Antônio Raiol, né, que ele cita movimentos de resistência cabana ali na região de Santana, do Arari, e também na vila de Cachoeira, né? Ele faz descrições precisas, né? É uma fonte importante. O livro do Raiol é um livro muito usado para começo de pesquisas e é uma potência de pesquisa que eu ainda não conheço alguma obra que tenha trabalhado essas questões. Então, concluindo, a gente pode dizer sim, houve um movimento de resistência da cabanagem no Marajó. Então, já para não se alongar tanto o vídeo, né, a gente retoma que existe muitas cabanagens, alguns professores falam assim, e que a gente for ver algumas cidades aqui da Amazônia, existe particularidade, como Vigia, Óbidos, Santarém, Acará, Barcarena, e que é possível fazer menções, né, particulares. É muito grande, a gente não consegue dominar. Recomendo que você estude, né, e a gente vai falar de algumas indicações que você pode aprofundar o conhecimento. Eu separei uma espécie de extra, né, de referências. Aqui no Pará, a gente tem em Belém o Palácio da Cabanagem, que é a Assembleia Legislativa do Pará, que tem esse nome, né? Tem a Vila dos Cabanos, que fica em Barcarena, também território historicamente ligado a esse período de revolta, guerras, fugas. Temos também o Memorial da Cabanagem, que fica no entroncamento. Inclusive, eu fiz uma matéria no dia que a Úrsula Vidal e o governador Helder reinauguraram, né? Tem o bairro da Cabanagem, bairro de periferia aqui de Belém do Pará, que é resultado de uma ocupação histórica, né? E hoje é uma grande periferia, um bairro importante aqui da cidade de Belém. E as referências científicas eu posso citar aqui, já citado anteriormente, o livro do Raiol, né, Motins Políticos, embora tenha uma linguagem que a gente tem que interpretar de acordo com o século XIX. É a principal obra sobre a cabanagem, pelo menos para mim. Como pesquisador, indicaria a professora Magda Hitch, que pesquisa cabanagem, professora da UFPA.
Como documentários, eu indico A Revolta da Cabanagem, que é produzido pela Gaia Filmes, de Renato Barbieri, que passava na TV Escola, inclusive. É um documentário muito bom, que tem depoimento de vários professores, um documentário muito sólido, inclusive. Ainda no campo artístico, eu indico a obra de Nazareno Tourinho, que é uma espécie de teatro, um livro bem legal também. Não é um livro muito denso, é um livro mais artístico. Nazareno Tourinho, que infelizmente já faleceu também. Aqui no canal a gente já tinha produzido algumas coisas, mas não de conteúdo. A gente produziu um vídeo logo no começo dos meus vídeos autorais, que é um vídeo de cordel cabanagem de Renato Caranã. Também eu fiz a matéria com a Úrsula Vidal lá no Memorial da Cabanagem, né? E eu tinha feito também um vídeo sobre a adesão do Pará, também, que é um pouco antes da cabanagem, que faz parte desse contexto. Além dos vídeos sobre Moaná, né? Que é o 28 de maio e tal, que a gente, pensando historicamente, acaba fazendo parte da cabanagem. Enfim, pessoal, o vídeo acabou ficando um pouco longo, né? Então a gente vai encerrando por aqui. Obrigado e até o próximo vídeo.